Bom dia, irmãos e irmãs. É um grande prazer a gente estar aqui para esse nosso encontro, essa manhã. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma aula hoje sobre as promessas de Deus. O tema da nossa aula vai ser Herdeiros da Promessa. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Santo Deus e Pai, muito bom dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa manhã, pelas pessoas que pararam suas vidas, deram do seu tempo para assistir essa aula agora. Eu oro para que o Senhor abençoe as famílias, cada um, Pai, que está em casa. Peço que o Senhor nos ensine, Pai, por meio das Tuas Escrituras, por meio da Tua Palavra, e que essa palavra possa nos encher de fé e nos mostrar, Pai, o quanto de fato podemos receber as promessas do Senhor e quantas promessas do Senhor viram uma bênção, Pai, nas nossas vidas. Fica conosco aqui esse dia. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Amém. Como eu estava falando, o tema da nossa aula é Herdeiros da Promessa. Mas antes de começar, a gente sabe que Deus ele faz muitas promessas nas nossas vidas. E às vezes esperar que uma promessa aconteça requer de nós um pouco de fé, de paciência, de esperança. E quando Deus faz uma promessa, a única certeza que a gente tem é que Ele é fiel e que Ele tem poder para cumprir tudo que Ele promete nas nossas vidas. E o que eu queria dizer é que, por conta disso, nós somos muito abençoados. A cada um de nós, você que está em casa agora assistindo essa aula, gostaria que você soubesse que a sua vida é abençoada. Todos nós recebemos uma promessa de que Deus nos abençoaria e por conta dessa promessa, Deus, na sua fidelidade, faz cumprir na vida de cada um de nós. A primeira pessoa que experimentou dessa promessa foi Abraão. Quando a gente vai lá em Hebreus 11, e a gente vê a promessa que Deus fez a Abraão, descrita por Hebreus, ele fala, Hebreus 11, versículo 11, diz assim, que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então aqui fala uma coisa importante, que foi pela fé. Foi pela fé que Abraão e Sara recebeu poder, mesmo ela uma mulher em idade avançada, estéril, ainda assim Deus deu poder a ela para ser mãe. E tudo isso aconteceu porque eles consideraram que Deus era fiel e que Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que Deus pode sim cumprir cada promessa na nossa vida, se a gente entender que Ele é fiel e Ele pode, com o poder dele, fazer cumprir cada promessa que Ele faz. Mas onde é que nós entramos na vida de Sara e Abraão, né? Nós somos muito abençoados por meio de Abraão e Sara. Por incrível que pareça, mesmo Abraão e Sara lá nos primórdios da civilização, a promessa que Deus fez para eles, a gente acaba aproveitando até hoje. Porque quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, e a gente vê a maneira como Deus fez a promessa para Abraão, a gente percebe que a promessa que Deus fez a Abraão não foi somente para Abraão. Deus fez uma promessa a ele, mas garantindo o cumprimento dessa promessa a todas as gerações que viriam depois dele. Então, se a gente ler lá no Gênesis 12, versículo 2, ele fala assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a promessa que Deus fez para Abraão foi, você, Abraão, será uma bênção. E não só isso, eu farei com que todos os povos da terra sejam abençoados também por meio de você. Isso quer dizer que nós todos somos abençoados por conta dessa promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse, olha Abraão, você será uma bênção.
Imagina Deus falando isso para você, que você é uma bênção, né? Como você se sente ser uma bênção na vida de outras pessoas? Você ver pessoas que têm sido uma bênção na sua vida, você olha para alguém que você conhece e você fala assim: poxa, esse irmão ou essa irmã é uma bênção. Porque foi isso que Deus disse para Abraão: você é uma bênção e todas as nações serão uma bênção e serão abençoados por sua causa. Só que essa promessa que Deus fez para Abraão, ela não foi acontecendo de um dia para o outro. Ela levou 25 anos para acontecer. Quando Deus prometeu isso para Abraão, de que ele teria muitos descendentes e de que faria dele um grande povo, Abraão tinha 75 anos. Levou 25 anos até a promessa ser cumprida, porque Deus disse que ele teria um descendente e faria desse descendente uma grande nação, que no caso seria um filho, e Deus só cumpriu isso depois de 25 anos, quando Abraão tinha 100 anos. É o que a gente vê lá em Gênesis 21, versículo 1. Que fala que o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. E aí, Abraão já tinha 100 anos de idade. E muitas vezes a gente não quer esperar pelo tempo de Deus para que as promessas se cumpram. Muitas vezes a gente tem pressa e a gente quer que a promessa seja logo. A gente tem a necessidade de ver logo Deus fazendo tudo o que Ele prometeu, mas não é assim. Deus ele sabe o tempo e o momento certo para cada coisa. Lógico que durante o processo de espera de Abraão, ele por muitas vezes tentou resolver a promessa de outros modos, né? Quando a gente começa a ler o capítulo de Gênesis, a gente vê que Abraão foi um homem que, apesar de ter confiado em Deus, ele teve seus momentos de impaciência e quis resolver do jeito dele, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente vê é em Gênesis 15, versículo 4, quando Abraão fala para Deus: olha, o único herdeiro que eu tenho aqui é Eliezer, que é meu servo, faça dele meu descendente. E ele queria, de algum modo, que Deus fizesse de um servo dele o descendente dele. E Abraão meio que tentou mudar um pouquinho, dar um jeitinho ali na promessa, como quem dissesse: já que eu não tenho filho, já que eu não tenho descendente, então eu tenho aqui Eliezer. E Deus disse: não. Você terá um filho com sua mulher Sara, e esse é sim é que vai ser seu descendente. As promessas de Deus, elas se cumprem, mesmo a gente às vezes fazendo coisas para desandar, para desviar. A nossa impaciência às vezes faz com que a gente queira agir com as nossas próprias forças, da nossa maneira. Mas Deus ele é tão focado em cumprir a promessa dele que não importa o que a gente faça, não importa o jeitinho que a gente queira dar, Deus ele vai proteger e cuidar, né? E Abraão e Sara, eles tentaram fazer isso em alguns momentos da vida. Quando a gente vai lá em Gênesis 12, por exemplo, a partir do versículo 11, olha o que é que Abraão fez. Gênesis 12, versículo 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. E aí no versículo 16, continuando: ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Eu diria que Abraão, quando teve fome na região e foi se refugiar no Egito, e aí ele teve uma grande ideia.
disse para Sara: olha, diga que você é minha irmã, porque Sara era muito bonita e todo mundo no palácio lá do faraó, entre os egípcios, comentava sobre a beleza de Sara. E Abraão, preocupado com a tamanha beleza que Sara tinha, pediu para que ela dissesse que era irmã dele. E assim Sara fez. O grande problema é, mesmo o faraó feliz porque tinha recebido Sara e abençoou a vida de Abraão com bois, com ovelhas, com jumentos, com servos, deu tudo de bom e do melhor para Abraão, mas tinha um problema. Deus puniu o faraó com grave doença, porque ele tinha cometido este pecado. E o fato é que quando Deus faz isso, Deus está concedendo um livramento para a promessa dele, porque imagina se Sara tem um filho com o faraó. E aí há uma separação entre Sara e Abraão, onde é que ele ia conseguir cumprir a promessa de Deus de ter um descendente. E aí quando Deus pune o faraó com graves doenças, Deus está dizendo assim, olha, eu tenho uma promessa a cumprir e eu preciso proteger ela. E aí foi também um livramento para Abraão e Sara. Porque Deus, quando cumpre, irmãos, não importa o que a gente faça, não importa os caminhos tortuosos que a gente ande, Deus dá um jeito de cumprir o que ele falou. Mesmo que para isso ele tenha que punir algumas pessoas e ensinar algumas pessoas de um jeito mais difícil, mas quando ele fala, eu vou cumprir o que eu falei, ele vai cumprir o que ele falou. E às vezes a gente faz coisas para atrapalhar os planos de Deus. A gente às vezes age da nossa maneira, com o nosso impulso, com a nossa impaciência, e aí a gente até tenta atrapalhar os planos de Deus, mas Deus ele é tão fiel e ele é tão bom que ele dá um jeito de corrigir os nossos erros e as nossas falhas para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Isso é uma bênção para nós. E não só Abraão tentou fazer isso, como Sara também, em alguns momentos, tentou dar um jeitinho, né? Tem uma passagem em Gênesis 15, em Gênesis 16, versículo 1 e 2, que fala assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Ou seja, Sara também tentou dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse mais rápido e mandou que Abraão se deitasse com Agar para ter um filho e assim teria um descendente. Ou seja, eles planejaram juntos e o pior, Abraão aceitou a proposta de Sara. E tão aceitou que Abraão, depois que Ismael nasceu, foi pedir para Deus transformar Ismael no herdeiro dele e no descendente dele. E quando a gente vai lá em Gênesis 17, olha o que fala no versículo 17. Abraão prostou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Mas Deus respondeu no versículo 21, a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará ano que vem por esta época. E assim, eu posso dizer que várias foram as maneiras que Abraão e Sara tentaram desvirtuar ou modificar os planos de Deus. Mas não importasse o tempo que eles tiveram que esperar e não importasse as coisas que eles fizeram que de algum modo poderia atrapalhar e impedir que o plano de Deus se cumprisse, Deus desde o princípio foi lembrando a eles de que havia um plano e que esta promessa seria cumprida, o que quer que eles fizessem. Então o que eu posso dizer é que muitas vezes a nossa impaciência, a nossa
vontade de ver os planos de Deus se cumprindo faz com que a gente seja muito parecido com Abraão e Sara e a gente queira fazer as coisas da nossa maneira, a gente queira dar o nosso jeitinho, a gente queira as respostas logo, mas Deus, na sua bondade, na sua fidelidade, Ele não deixa que nada do que a gente faça atrapalhe os planos dele. Os planos dele para a nossa vida. Então, irmãos, é muito bom saber que as minhas ações, os meus medos, as minhas inseguranças, a minha falta de fé, a minha falta de paciência, de modo algum vai atrapalhar os planos que Deus fez para a minha vida. E uma promessa que Deus fez é que Ele nos abençoaria por meio da descendência de Abraão. A promessa maior que Deus fez para Abraão era: você vai ser uma bênção, lembrando lá do que a gente leu no início, e todas as nações serão abençoadas por sua causa. Ou seja, nós fazemos parte dessa promessa. E não importa o que a gente faça, Deus vai cumprir essa promessa nas nossas vidas. E mesmo depois que Ismael nasceu, que Abraão tentou desvirtuar o plano e transformar Ismael no descendente dele, mesmo Ismael não sendo filho da promessa, não sendo o filho prometido, Deus foi bom com Ismael. Porque por causa de Abraão, até Ismael, que tinha sido o filho que nasceu do adultério, do pecado de Abraão, da falta de fé de Sara, da falta de paciência do casal, ainda assim Deus não deixou de abençoar a vida de Ismael por causa de Abraão. Quando a gente olha lá em Gênesis, versículo 21, fala assim: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava faria um povo, afinal, ele é seu descendente. Então, mesmo Ismael sendo um filho fora da promessa, Deus abençoou a vida de Ismael e disse: olha, por ele ser seu herdeiro, por ele ser seu descendente, eu também vou fazer dele um povo, eu também vou fazer dele uma nação. Então, irmãos, o que eu posso dizer é que só o fato de Ismael ser descendente de Abraão já garantia para ele uma bênção, já garantia para ele uma herança. Por que isso? Porque o povo de Deus, de algum modo, é um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas por causa da promessa que Deus fez para Abraão. É como se Deus prometesse a Abraão e a descendência, Isaque, Esaú, Jacó, Ismael e todos os outros que viessem depois, todos eles tinham a bênção garantida. Mas não só eles. Não bastava ser descendente de Abraão. Porque qualquer pessoa que tivesse em volta, qualquer pessoa que tivesse envolvido com qualquer um dos abençoados, eu posso dizer, eram abençoados da mesma forma. E a gente vai ver isso com a história de Labão. Quando a gente vê lá em Gênesis 30, olha o que é que diz. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação descobrir que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados.
O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Aqui é uma conversa entre Jacó e, e Labão. Jacó era filho de Isaque, descendente de Abraão. Mas Labão faz uma observação muito importante sobre Jacó, que depois que Jacó foi trabalhar para ele, o Senhor abençoou muito a vida dele por causa de Jacó, ou seja, o trabalho que Jacó fez para Labão fez multiplicar tudo que Labão tinha. Multiplicou bois, ovelhas, os rebanhos cresceram e isso mostra que Labão foi abençoado por causa de um descendente de Abraão. Só o fato de Jacó estar trabalhando para Labão, Deus abençoou a vida de Labão. Labão não necessariamente era descendente de Abraão, mas ele era sogro de um dos descendentes. E o fato de estar perto, recebeu a bênção por estar próximo a Jacó. Porque Jacó era a bênção prometida e Labão acabou, ao se envolver com Jacó, recebendo a bênção também. Ou seja, Jacó se tornou bênção na vida de Labão por conta da promessa que Deus tinha feito para Jacó. Não só isso, não só Labão, mas vamos ver o exemplo de José, alguns descendentes na frente. José, já filho de Jacó, Gênesis 39 fala que desde que o deixou cuidando da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Potifar, que era egípcio, que não tinha nada a ver com descendente de Abraão, teve a sua casa abençoada. E tudo que ele possuía, seja em casa, seja no campo, tinha sido abençoado. Mas abençoado por quê? Por causa de José. E Potifar, ele tinha isso muito claro na vida dele, que desde quando José começou a cuidar de todos os seus bens, que ele viu quanto ele era abençoado. E Deus abençoou Potifar como consequência da bênção que ele deu para José. E aí a gente vai vendo o quanto que você está perto de pessoas abençoadas, acaba que você é abençoado junto com a pessoa. Então, o mais importante é que Deus foi prometendo bênçãos a todas as gerações de Abraão e seus descendentes. Isso aconteceu com Abraão, Isaque, Jacó, José. E todas as pessoas que estavam próximos deles eram abençoados também. Isso significa que o quanto que é importante a gente entender que muitas vezes estar perto de pessoas abençoadas, a gente recebe a bênção junto com a pessoa. E não só isso, se nós somos abençoados, a gente pode abençoar as pessoas que estão próximos de nós por conta da promessa que Deus cumpre nas nossas vidas. Então, mesmo os não tementes a Deus foram abençoados por meio do povo de Deus. Porque a bênção do povo de Deus alcança sempre outras pessoas. E a aliança, ela perdura e prolifera mesmo quando no meio dessas pessoas há uma incredulidade. Porque a maioria das pessoas que eram abençoadas, elas não necessariamente eram pessoas que tinham uma fé em Deus. Mas por meio das pessoas que tinham fé, elas recebiam a bênção junto. Porque a bênção, irmãos, ela atravessa gerações. Ela consegue alcançar todas as gerações futuras. O fato de você ser um homem abençoado ou uma mulher abençoada hoje significa que você pode transferir a bênção e deixá-la como herança para todas as suas gerações. Que foi assim que Deus fez a promessa para Abraão. Você será uma bênção e todas as nações, toda a sua descendência, todas as pessoas que vierem depois de você serão abençoados também
E o que foi que Abraão fez? Nada. Isso foi apenas uma promessa de Deus. E como é que essa bênção e como é que essa promessa chega hoje nas nossas vidas? Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, falando um pouco agora da atualidade, em Atos 3, ele começa dizendo assim no versículo 25: Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, o que é que nós somos hoje? Herdeiros. Herdeiros da bênção, herdeiros da promessa, herdeiros de uma aliança que Deus fez com Abraão e que foi passando de gerações a gerações e chegou até nós. E nós herdamos esta mesma promessa que Deus fez a Abraão. E Romanos 4, ele fala assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, pois se os que vivem pela fé, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira e onde não há lei não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Sempre no Novo Testamento, quando a gente vê Jesus discutindo com os fariseus e os professores da lei, a briga é: nós somos filhos de Abraão, mas nós somos descendentes de Abraão, porque todo mundo queria ser descendente de Abraão, porque todo mundo queria receber a herança, a maior herança que Abraão deixou para todas as pessoas, que foi a bênção da promessa de Deus. Nossa. Todo mundo queria ser herdeiro da promessa junto com Abraão. E aí no versículo 16 de Romano fala que a promessa ela vem pela fé, é de acordo com a graça. Então ela é garantida a toda a descendência de Abraão. Por isso os fariseus ficavam: eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão, porque todo mundo queria estar garantido na bênção, garantido na promessa. Porque a promessa era para todas as gerações, a promessa realmente atravessava as gerações. E aí quando a gente continua em Romanos 4,17, ele diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, e Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, creu, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, Abraão creu na promessa, isso lhe foi creditado como justiça, mas o mais importante é, não só ele, mas toda a descendência dele, inclusive nós, Deus creditará a justiça para todos aqueles que crerem que Jesus ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor, porque pela fé em Jesus, pela fé no que Jesus fez, nós nos tornamos descendentes de Abraão. Então, é o que fala em Gálatas 3. Quando a gente vê Gálatas 3, versículo 7, ele diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão.
Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. O que Gálatas está dizendo é: se vocês tiverem a mesma fé que Abraão, vocês se tornam filhos de Abraão, descendentes dele da mesma forma, e vocês são abençoados junto com ele. Na verdade, o que está dizendo é: você se tornará também uma bênção. Todas as promessas feitas a Abraão vai servir também para você, porque você vai ser abençoado da mesma forma por ter a mesma fé que ele teve. E aí em Gálatas 3, continuando no 12, fala: a lei não é baseada na fé, pelo contrário. Quem praticar estas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, o que Jesus fez na cruz, a morte dele, foi, na verdade, uma maneira que Deus encontrou para que a bênção de Abraão chegasse a todos nós. E se nós aceitamos esta bênção, a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e se a gente crer no sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar, a gente está dizendo para Deus que a gente tem a mesma fé que Abraão teve. E o que nós podemos esperar por isso é que nós seremos herdeiros dessa bênção e seremos abençoados tanto quanto Abraão foi. O que Deus está dizendo é: os descendentes de Abraão verdadeiros são aqueles que têm a fé em Jesus, que se pendurou no madeiro por cada um de nós. Então Jesus fez isso para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios que não eram judeus, literalmente descendentes de Abraão. Foi uma forma de estender a bênção de Abraão para todas as pessoas que não eram judeus. E assim, a gente pode dizer que, mesmo que a promessa tenha seu tempo certo, nada podemos fazer para adiantar ou atrasar. Mas a nossa alegria ela é muito maior quando a gente vê o agir de Deus em nossas vidas e suas promessas sendo cumpridas. Mas, irmãos, para que a bênção seja completa, uma bênção vai produzir melhor efeito nas nossas vidas se a gente estender ela aos que estão ao nosso redor. Então, o que eu gostaria de compartilhar e chamar é para cada um de nós ser cooperadores da obra de Deus na vida das pessoas, compartilhando gratuitamente o que nós recebemos de Deus, mesmo com aqueles que não têm a mesma fé ou aqueles que não merecem, porque a nossa vida, por ser abençoada, a gente pode estender a nossa bênção para outras pessoas. Então, que a gente possa, de fato, fazer valer a herança que Deus deixou para cada um de nós, que é a mesma bênção prometida a Abraão e seus descendentes, e que a gente, mediante a fé, se torne de fato um descendente de Abraão, porque nós de fato somos muito abençoados. Não só nós somos abençoados, como as pessoas que vivem ao nosso redor, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, eles têm a possibilidade de receber uma bênção de Deus através das nossas vidas. E quanto que é bom a gente poder estar em comunhão, porque a gente é um grupo de pessoas abençoadas que se ajudam mutuamente, que se abençoam mutuamente, e a gente aproveita da bênção do irmão que está ao nosso lado. Então que a gente possa entender que a nossa vida é uma bênção e que a vida da pessoa que está ao nosso lado é uma bênção para nós também, e que a bênção de Deus possa alcançar cada dia mais a todos nós, e que toda glória seja dada a Deus.